Você já parou para pensar como um livro escrito por dezenas de pessoas, em diferentes épocas, países e circunstâncias, consegue transmitir uma única mensagem do começo ao fim? Hoje vamos descobrir por que a Bíblia é diferente de qualquer outro livro já escrito. A Bíblia é o livro mais lido, traduzido e distribuído da história. Ela atravessou séculos, resistiu a perseguições, sobreviveu a guerras e continua transformando vidas em todo o mundo. Mas existe uma curiosidade impressionante que muitas pessoas desconhecem. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. Isso pode não parecer tão extraordinário à primeira vista. Porém, quando entendemos quem eram esses autores, quando viveram e em quais circunstâncias escreveram, percebemos algo que desafia toda a lógica humana. A Bíblia não foi escrita em um único lugar. Ela não foi escrita em uma única geração. Ela não foi escrita por pessoas da mesma profissão. Mesmo assim, apresenta uma unidade impressionante. Hoje, vamos explorar essa fascinante realidade. A Bíblia foi escrita durante aproximadamente 15 séculos. Os primeiros textos surgiram por volta de 1400 anos antes de Cristo. Os últimos livros foram concluídos perto do final do primeiro século depois de Cristo. Pense nisso por um instante. Se alguém começasse a escrever um livro no ano 500 depois de Cristo e outra pessoa terminasse esse mesmo livro apenas nos dias atuais, provavelmente encontraríamos inúmeras contradições. As ideias mudam, as culturas mudam, os governos mudam, as crenças mudam, mas a Bíblia manteve uma mensagem central durante todo esse período. Isso é algo extraordinário. Outro detalhe impressionante é que Deus não escolheu apenas estudiosos para escrever a sua palavra. Entre os autores bíblicos encontramos reis, pescadores, pastores de ovelhas, médicos, cobradores de impostos, sacerdotes, profetas e líderes militares. Moisés foi criado dentro do palácio do Egito. Josué era um comandante militar. Davi foi pastor de ovelhas antes de se tornar rei. Amós era agricultor. Pedro era pescador. Mateus trabalhava recolhendo impostos. Lucas era médico. Paulo foi um dos intelectuais mais preparados de sua época. Embora possuíssem formações completamente diferentes, todos contribuíram para uma única história. Mas existe algo ainda mais impressionante. Os livros bíblicos foram escritos em diversos locais. Alguns foram escritos em desertos, outros em palácios. Alguns surgiram em prisões, outros durante viagens. Paulo escreveu cartas enquanto estava preso. Moisés escreveu durante a peregrinação pelo deserto. João recebeu revelações enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Cada autor viveu uma realidade distinta. Mesmo assim, a mensagem permaneceu coerente. Pouca gente sabe disso, mas a Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes: Ásia, África e na Europa. Os autores viveram em regiões separadas por grandes distâncias. Naquela época, não existia internet, telefone ou meios rápidos de comunicação. Mesmo assim, os escritos se complementam de forma impressionante. Os livros bíblicos foram escritos originalmente em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico. Algumas partes foram escritas em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Apesar dessa diversidade linguística, a mensagem continua harmoniosa. A característica mais surpreendente da Bíblia é a unidade de sua mensagem. A Bíblia inteira aponta para um plano de redenção. No livro de Gênesis, vemos o problema do pecado entrando no mundo. Nos Evangelhos, vemos Jesus vindo para salvar a humanidade. No Apocalipse, vemos Deus restaurando todas as coisas. Do primeiro ao último livro, existe um fio condutor. É como se uma única mente estivesse conduzindo toda a narrativa. E é exatamente isso que os cristãos acreditam, que Deus inspirou cada autor. Séculos antes do nascimento de Jesus, diversos profetas anunciaram detalhes sobre sua vida.
São mais de 300 profecias sobre Jesus. Eles falaram sobre seu nascimento, seu ministério, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição. Essas profecias foram escritas centenas de anos antes dos acontecimentos. Mesmo assim, encontraram cumprimentos em Cristo Jesus. Isso fortalece a confiança de milhões de pessoas na inspiração divina das Escrituras. Outra curiosidade muito importante, você sabia que a Bíblia foi um livro que sobreviveu à perseguição? Muitos governantes tentaram destruir a Bíblia. Houve períodos em que possuir uma cópia das Escrituras era perigoso. Livros foram queimados, manuscritos foram confiscados, pessoas morreram por preservar a palavra de Deus, mas a Bíblia permaneceu. Quanto mais tentavam eliminá-la, mais ela se espalhava. Outro fato interessante: nenhum outro livro foi traduzido para tantos idiomas. Missionários dedicaram suas vidas para que povos de todas as nações pudessem ler a palavra de Deus em sua própria língua. Hoje, milhões de pessoas têm acesso às Escrituras graças a esse esforço. Quando observamos todos esses fatos juntos, surge uma pergunta inevitável: como 40 autores diferentes conseguiram produzir uma obra tão harmoniosa? Como homens separados por séculos escreveram textos que se encaixam perfeitamente? A resposta apresentada pela própria Bíblia é encontrada em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Os autores possuíam estilos diferentes, personalidades diferentes, experiências diferentes, mas Deus dirigiu a mensagem. Mas, por quê? Isso é importante para nós, porque simplesmente tudo isso nos mostra que a Bíblia não é apenas uma coleção de livros antigos, mas ela apresenta uma mensagem que atravessou gerações, uma mensagem que continua transformando vidas. Quando abrimos as Escrituras, não estamos lendo apenas palavras humanas, estamos entrando em contato com a revelação do propósito de Deus para a humanidade. A Bíblia responde às perguntas mais profundas do coração humano. Quem somos? Por que estamos aqui? Existe esperança para o futuro? Existe perdão para os pecados? Existe vida após a morte? Ela responde a tudo isso, apontando para Jesus Cristo. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, em 3 continentes, em 3 idiomas, ao longo de aproximadamente 1.500 anos, por homens de profissões completamente diferentes, em circunstâncias completamente diferentes, e ainda assim apresenta uma unidade que continua impressionando estudiosos, historiadores e leitores ao redor do mundo. E isso é porque, por trás das mãos humanas que escreveram as palavras escritas na Bíblia, estava a mão do Deus de Israel guiando toda a história. E essa mesma palavra continua viva hoje, continua falando, continua ensinando, continua transformando e continua apontando para o seu amado Filho Jesus Cristo, o centro da maior história já contada.